Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa a partir de agora, como sempre, em toda terça, às 9 da noite, ao vivo no YouTube. E para você que nos acompanha em qualquer dia, horário e local via podcast, o programa Papo Show está no ar. Sejam bem-vindos, acomodem-se, preparem-se. Fica aí com, se você está com o teu celular, com o teu notebook, se você está com tablet, se você está nos assistindo na televisão da sala, com aquela imagem maravilhosa, pois bem, nesta 1 hora nós vamos te fazer companhia, nós estaremos juntos aqui e vamos seguir para que nesta 1 hora a gente possa bater papo, a gente possa conversar, a gente possa se entender, a gente possa conhecer assuntos e temas e coisas que normalmente a gente não fala com tanta frequência, mas que nós aqui temos então a oportunidade de trazer, comentar, te enriquecer. Você entra e nos ajuda a construir o programa, nos ajuda a fazer o programa, e isso é muito importante para a gente. E, obviamente, a gente quer que você se conecte, que você mande seus comentários aqui, mande as suas mensagens, as suas participações e faça com que este programa possa acrescentar a você também. Também nos acrescentando aqui com mensagens, com comentários, com dicas, com informações e também com bastante baboseira, porque a gente também gosta de uma bagunça, a gente gosta de uma farofa, como dizia o querido Ricardo Boechat. A gente também gosta, né, do fuzuê. Então, comentários abertos, participação aberta, venham, fiquem, permaneçam e nos ajude a fazer esse programa. O Abel daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui, ele está se conectando, daqui a pouquinho abre-se a janela e ele vai adentrar aqui a nossa transmissão. E enquanto isso, eu vou atualizando vocês daquilo que a gente tem feito e hoje nós vamos falar sobre tradições. Tradição é um negócio bem interessante porque, afinal de contas, existem questões tradicionais que geram problemas, questões tradicionais que são soluções, que são oportunidades, que são questões interessantes. Então, tudo isso nós vamos tratar no programa de hoje. A sua abordagem e o seu comentário é muito importante para nos ajudar a desenrolar e desenvolver este programa. A gente separou algumas tradições que a gente vai falar aqui, algumas coisas que nós separamos para comentar, mas óbvio que você pode meter sempre o dedo na conversa. Você sempre tá, ó, o seu pitaco aqui está totalmente liberado, tá? Então, comentários abertos. Você já manda a sua mensagem. A Ana já chegou dando boa noite aqui, ó. Aí, Aninha, boa noite. Direto de Gramado, conversando com a gente aqui. Seja bem-vinda, Ana. Ela já se identifica aqui, porque ela bota esse nick grande, né? Relaxando depois de um dia agitado, que é, aliás, algo que todos nós queremos, que todos nós precisamos. E a gente está aqui num final de feriado, né? No feriado prolongado aí, 4 dias, né? De sábado a terça, onde muitos emendaram, muitos estão viajando. De repente você está retornando na estrada aí e conectou no YouTube e vai acompanhar a gente no restinho do teu trajeto, a gente já aproveita e te agradece pela companhia. E quem está chegando aqui também é a Helena. Helena, boa noite. Já mandando um salve para todo mundo aqui. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre tradições. Então, se você tem alguma tradição familiar, se você tem alguma tradição de algum grupo que você pertença, de algum esporte, enfim, seja essa tradição qual for e você quiser já acrescentar ao nosso programa aqui compartilhando, vai ser muito legal, tá? Vai ser muito legal porque a gente quer conhecer, porque afinal de contas, existem tradições que são muito restritas a uma região, a um bairro, a uma cidade, a um povo específico. Então, vale muito a pena que você possa compartilhar com a gente e de repente a gente conhece uma tradição nova, não é? E fazendo com que isso aconteça, né, com que a gente conheça novas tradições, conheça novos costumes e novos hábitos. Aliás, vale até a pena mencionar, né, que quando a gente está estudando essa questão de tradição, o pessoal separa um pouco do que é costume, o que é tradição e o que é hábito. Né? Existe uma separação não só pela nomenclatura da morfologia da palavra, né, na língua portuguesa, mas também pela questão do que eles significam em si. Mas se a gente for olhar de fato assim, a grosso modo, seja um costume, seja uma tradição, ou seja um hábito, é a mesma coisa, né? Ali no frigir dos ovos, vamos combinar? Não é? Acaba sendo tudo a mesma coisa? Eu acho que sim. Porque, vamos lá, gente.
Aí você fala, tá, mas as palavras nem são sinônimos direito, né? Elas não são ali estruturalmente a mesma coisa. De fato, não são. Mas você fala, eu tenho o hábito de fazer esporte. Aí só, tá, se a gente for fazer dessa forma, então, ter o hábito de praticar esporte não é uma tradição. E se você for de uma família de corredores ou de uma família de jogadores de bote, de uma família de jogadores de malha, de uma família de atletistas ou de canoístas, ou de iatistas, né? Pega a família Grael, por exemplo, que ganhou medalha aí nas últimas Olimpíadas, né? Sejam os pais e agora as filhas, né, que ganharam inclusive na Olimpíada de Tóquio. A gente já começa a ver que é uma tradição esportiva. Mas também é um hábito, também é um costume. Por quê? Porque as meninas conseguiram gerar o hábito de praticar o iatismo vendo os pais e o tio. E esse hábito virou um esporte que é uma tradição familiar. Então, se a gente for analisar por esse exemplo, assim, os temas eles começam a ficar meio que ligados. Então, por isso que eu já, por conta própria, já peguei e falei que é tudo a mesma coisa mesmo, porque eu que quis, tá bom? E se você não concordar comigo, tá tudo certo também. Pessoal chegando e mandando boa noite, ó. Ana dizendo que compartilhou no Face. Gostei, Ana. E faça o seguinte também. Já compartilhou no seu Face? Já compartilhou no seu Instagram? No seu Instagram? Já compartilhou nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram? Ótimo. Agora vem aqui no joinha e clica, porque a hora é agora. Quando você clica no joinha agora, o YouTube começa a distribuir essa live para mais pessoas. E assim mais pessoas têm a possibilidade de clicar na nossa live aqui, entrar, participar, gostar ou não gostar, enfim, aí já não é uma questão nossa, né? O que a gente quer é que o conteúdo chegue. O que a pessoa vai fazer com ele aí é individual. Esperamos, obviamente, e fazemos por onde com que todos gostem. Mas se não gostar também, a amizade é a mesma. Tá certo? Então faça isso. Já deixa o joinha na live aqui agora. Já clica já e continua essa compartilhação, né? Vamos inventar palavras novas. Essa compartilhação de conteúdo, de link, de transmissão, de live, de tudo que você quiser. O importante é que a mensagem chegue. Isso é o que importa. E o que importa também é que o Abel chegou. Cheguei bem na hora da compartilhação. Então eu cheguei, dei oi, tô indo embora. Gente, boa noite, obrigado. É isso. Não, mas não vai não, pô. Compartilhação, meu velho. Caraca, doeu, hein? Não, doeu, mas é que hoje eu tô inventando palavras novas. Não, eu sei. Eu já considerei que tradição, hábito e costume é tudo a mesma coisa. Então, a partir de agora, tradição com 2S, será esse o programa hoje. Já que para entrar no clima, né? Boa noite, gente. Me perdoem pelo atraso, mas como é tradição também aqui no nosso programa, 2 minutos antes da gente entrar no ar, as nossas redes começam a falhar. Então, eu agradeço muito à operadora Oi, à operadora Vivo, à operadora Claro e todas as outras que ainda não nos patrocinam para termos um sinal decente para transmitir o programa para vocês. É isso. É o mínimo. A É o gente só mínimo. precisa disso. Dá até calor, ó. Né? Toda a estrutura a gente já tem. A gente só precisa de uma internet digna. Não é verdade? Exatamente. A Ana tá fazendo merchandising aqui. Eu vou liberar o merchandising da Ana, falando que ela também tem vídeos no YouTube. São uns videozinhos de música e que, se quiser, o pessoal também pode entrar lá. Então é nesse mesmo link aqui que ela está utilizando, vai ser o perfil dela no YouTube, e você pode localizar as músicas. Olha só, e assistir aos vídeos de Ana Paula, né? O que temos para hoje, Cassiano? E a galera aí, como é que tá? Tá participando? O pessoal tá chegando, né? O Kleber tá mandando aquele boa noite maravilhoso aqui. Boa noite, Kleber. Mamãe Rita está aqui online. Oi, mãe. Tudo Dona bem? Rita! Saudades da senhora, Dona Rita. E temos as trufas? Temos? Não temos? Não, pra que fazer cobrança? A gente para com isso. Coisa feia. A Ana mandou um Alá Abel. Alá. Olha lá, ó. Ale, escuto muito o jornalista Heródoto Barbeiro. Lembro muito de você. Deve ser o branco dos olhos, que é bem parecido. Né? É o talento, Cassiano. Ah, filho, eu é tô o talento. Longe. O Kleber, você conheceu Nós tivemos um colega em comum de trabalho, o Heraldo, que foi meu chefe. E o Heraldo foi aluno de cursinho do Heródoto quando o Heródoto era professor. Ele nem imaginava ser jornalista. Ele era professor mesmo? de cursinho. E o meu ex-chefe, o Heraldo Melão, foi aluno do Heródoto Barbeiro. Cara, eu conheci o Heródoto quando eu tinha 16 anos na TV Cultura.
Isso nos anos 2000, 99, 2000. Eu lembro que eu participava de alguns programas lá da TV Cultura na plateia, e um dia a gente passando assim, eu vi o Heródoto lá, falei, olha, eu conheço esse cara, mas não lembrava o nome dele, porque é um nome incomum, né? Mas Sim. depois eu fui pesquisar e descobri e lembrei qual era. Ah, o Heródoto é sensacional. É muito bom. Manja demais. Olha lá, a Ana também falando, ó, oi, dona Rita, tô querendo saber, cadê minhas trufas? Eu Ê, só acho mãe. que a gente arrumou um problema para dona Rita, mas tudo bem. Imagina, hein, né? Fazendo a Não, caixinha, colocando para Gramado, Ana Paula, né? junto com E duas passagens pra despachando. gente. E despachando, né? Não, eu posso, né, de repente, comprar um pacote, né? Passar final de ano em Gramado e levar as trufas para Ana Paula, não sei. Vai Por que saber, não? né? Sei lá, eu faria esse frete, na boa. Não é difícil, não. Tranquilão, tranquilão. Tranquilão mesmo. Até porque é uma cidade que eu não conheço e eu quero muito conhecer. Mas já me disseram que não é uma cidade boa para ir com crianças, é uma cidade para casais, né? Sério? Passeios casais. Porque não tem muita atração infantil. Tá, Então é entendi. bom você ir para casa. Os eventos, assim, eles envolvem bebida e comida, né? Na grande maioria, pelo menos de quem foi e me falou. Perfeito pra Então, mim. para mim também, né? Daqui não vai ter nenhum brinquedo para criançada brincar e aí vai chatear a galera, né? Imagina, brinquedo de adulto é garfo. Pois é, né? Imagina, cara, garfo e vinho. Ainda mais esse Gramado é um dos lugares que melhor se come, assim, né? Então, você imagina. Nossa, eu chego voando e saio rolando da cidade, mas tudo bem, deixa pra lá. Exatamente. Exatamente. Eu tenho que sair, pegar, ó, ir no ponto mais alto da cidade, descer rolando e pegar a rodovia. Aí ela falando, aqui é mais comilança, então, tá vendo? Perfeito. Pois é, Pra mas mim é ótimo. deixando as delongas de lado, nosso tema hoje é tradições. E eu estava explicando aqui no comecinho do programa, para quem estava chegando, Hum, essa questão de que aquilo que normalmente é considerado uma tradição e pode envolver somente uma família, pode envolver um grupo de pessoas, pode envolver um grupo de pessoas que praticam uma determinada questão ali, seja uma questão esportiva, social, enfim, tudo isso pode ser cercado de tradições. sim. Por exemplo, aquela tradição familiar, né, não sei, de repente aqui em São Paulo isso seja muito comum e não seja tão comum em outras regiões do Brasil. Mas, por exemplo, comer Hum, macarrão de domingo. hum, Às sim. vezes é uma tradição. Né? Não, domingo aqui em casa é sagrado, tem que ter um macarrão com frango. Né? Ah, não, o frango assado da padaria aqui, ó, domingo é batata, é uma tradição. E aí a gente começa a ver, porque assim, a gente analisando de fato ali a estrutura, a etimologia da palavra tradição, a gente encontra uma série de questões ali, de significados que dão essa margem, né, que dão essa estrutura para falar assim, o que é de fato uma tradição ou não. Boa, eu ia falar isso. Pode seguir. Não, não, manda aí, manda aí. Eu ia Ah, comentar tá. sobre isso, sobre essa diferença do que é tradição e do que não é, mas você vai passar a definição, imagino, né? Isso, a definição do dinossauro, ó que beleza. A definição do dinossauro do dicionário, né, diz que Dinossauro. tá ótimo hoje, né? Você viu que tá maravilhoso. Tradição é uma palavra com origem no termo em latim traditio, que significa entregar ou passar adiante. Então, tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças e lendas para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. Então isso aí já vai matar a dúvida que eu ia perguntar para você depois. Se era uma diferença entre tradição e, oh meu Deus do céu, fugiu a palavra, não é Hábito, cultura, costume? costume. A diferença entre tradição e costume. Eu achei que tinha uma diferença, então claramente não tem, Na né? verdade, existe uma tradição, porque o costume é algo que você está acostumado a fazer, ou seja, é algo que Costumeiro, é mesmo. fácil fazer, você Uhum, executa sem, né, pensar muito. Agora, a tradição é tudo isso, é esse conjunto de coisas. Só que para isso ser considerado uma tradição, ele precisa ser o quê? Transmitido, passado, uhum, ampliado, tá. né? Então, né, digamos, o pai passou para o filho a tradição do ofício de marceneiro.
Então ele Sim. tem lá 4 filhos, e aí ele é filho e neto de marceneiro, e ele ensinou os 4 filhos a ser marceneiros também. Então ele passou a tradição familiar da profissão de marceneiro na família. Isso vale para médico, advogado e feirante, né? É uma questão de tradição profissional, no caso. Uhum. A tradição a gente vê isso em vários campos, né? Não só no profissional, mas quando a gente fala de questões familiares mesmo. Quantas e quantas famílias têm aquelas receitas que são tradições da família, que passa da bisavó para a avó, para a mãe, para a neta ou para os netos, e são receitas que são segredos de família, que são tradições, que não é passado isso para ninguém de fora. E aquilo às vezes morre dentro da própria família. É um exemplo só, né? É curioso isso, porque de fato, Uhum. né? E normalmente não é todo mundo que aprende a receita. Não, É passado tem. para alguns, né? E esses outros depois são responsáveis por multiplicar essa informação para outros. Então é muito curioso. Por exemplo, a Ana está dizendo aqui que o hábito, né, a tradição no domingo, ó, é o churrasco. Eu já Uhum. ficaria feliz se eu pudesse comprar carne, Ana. Tá ótimo. Sensacional. Essa Né? tradição tá bem cara. E a salada de batata. Agora, já o Kleber diz o quê? Minha tradição, como todo final de ano, é guardar semente de uva no bolso ou na carteira. Então, mas aí eis a pergunta, Kleber, isso é uma tradição ou é uma superstição? Ou uma Eu acho. simpatia? Então, eu levaria para o lado superstição, simpatia. Sim, eu Eu também. levaria por Eu isso. acho que sim. Porque, apesar que para ele é uma tradição, porque ele faz todo ano. Uhum. Mas está de dentro do lado superstição, né? Eu pratico isso toda virada de ano. Para ele já virou uma tradição? Você pratica isso com as outras pessoas da sua família? Ou isso é uma prática somente sua? Ou todo mundo vai lá, pega a semente da uva e guarda na carteira quando dá meia-noite? Cara, Né? eu esqueço. Já tentei algumas vezes, viu, Cassiano? Eu confesso pra você que eu embrulho a semente da uva direitinho, a semente da romã também tem isso. Mas, cara, quando eu lembro, tá um amontoado de papel podre com aquele treco da semente em cima da mesa em algum lugar que tem que guardar na carteira e tal. E eu nunca lembro de guardar. Eu faço simpatia e tudo, mas não lembro de guardar depois. Eu não sei exatamente se isso seria uma tradição. Na minha cabeça, eu entendo que tradição é uma coisa que, quando é passado de gerações, assim, não uma questão de superstição. Superstição é uma coisa mais local, mais brasileira que a gente tem e tal. Aquela história de colocar uma nota de $1 US$ 1. embaixo do prato no dia 29. Eu acho que isso é mais superstição do que tradição. Eu imagino que tradição mesmo seria, por exemplo, a tua família tem um costume religioso que vem dos seus antepassados e perdura na família até hoje, por exemplo, uma opção religiosa. Eu acho que é uma questão. Aí sim, eu acho que seria uma questão de tradição. Talvez Ó, um hábito também. o Kleber está respondendo aqui, ó. Toda família faz isso. Minha falecida avó fazia a gente guardar. Ou seja, ela pegou, criou a tradição e Pronto. disseminou. Então, nesse caso, olha só como é curioso, né? Se você não tem o histórico da situação, você tem uma classificação. Uhum. Até a gente saber que era uma questão feita pela avó dele, pra gente era só superstição. E agora não, agora é uma tradição, por quê? Porque é um fluxo que toda a família faz. Bem curioso isso. Sim. A Conceição está comentando aqui. Tradições e segredos familiares são muito bons, desde que usado para elevar o nome da família e nos leva a ter saudades e deixa marcas. É, É, porque a gente tem isso que é verdade. considerar também que há famílias com maus hábitos, né? Com outras questões aí que não são lá tão legais de serem perpetuadas, né? E, e a gente tem muito disso, né? Dessa questão da parte ruim, vamos falar assim, vai pegando esse exemplo, esse comentário da Conceição, que é, Uhum. por exemplo, a saga das histórias, dos livros, dos contos do Nordeste, que sempre tem uma questão de briga entre famílias, aonde um sai matando o outro. Nossa, E sim. esse ciclo não se encerra, né? Até que normalmente na história do livro, né, a filha de um se apaixona pelo filho do outro e aí, pumba, essa maldição é quebrada e tudo se resolve. Qual livro Mas que é, Cassiano? a gente teve uma novela Uhum. que passou, acho que foi uma novela antes da pandemia e que antes da novela Ah, o da Velho Chico. Lourdes, O o Velho Velho Chico, Chico. exatamente, Sim. que tinha essa questão de levar, né, a mágoa e
E levar a a cabo, questão né? da honra, né, e levar a cabo a família do outro por desavença, né. E Então, isso é muito comum, né, nordeste adentro aí, você vê isso demais. E às exatamente, não vezes só é na por causa de novela. 20 centímetros de terra. Tem um Uma filme, bobagem. é um filme antigo, se eu não me engano, se não foi o primeiro, foi o segundo filme que o Rodrigo Santoro fez na carreira dele. O filme chama Abril Despedaçado. E ele fala exatamente disso, dessa rixa que tem entre as famílias, e até que chega um momento em que essa tradição ela é passada por tantas gerações que chega um momento que os mais jovens param e falam assim: mas por que a gente está fazendo isso? Ah, mas está fazendo porque fulano fazia, aí fulano se vingou, e aí eles param e começam a se questionar até que ponto essa tradição ela precisa ser mantida, porque é uma coisa negativa. É isso que você estava dizendo agora. A tradição nem sempre é uma coisa positiva. E a partir do momento que ela começa a prejudicar as pessoas, e as pessoas das novas gerações começam a entender que aquilo deixou de ser simplesmente uma tradição, mas um hábito ruim, às vezes ela acaba ficando esquecida, caindo por terra, porque não vale a pena perpetuar certas coisas, né? Essa é uma delas. Exatamente, não há porquê. E além do mais, o ponto principal com relação a isso é o fluxo de destruição que fica no entorno, né. Sim, com Porque certeza. todo mundo ou seja, nasce alguém numa família, seja de um lado ou de outro, a pessoa já nasce com X nas costas, ela não tem culpa de nada, ela não Uhum. tem nada a ver com aquilo. Ela tá chegando agora, ela acabou de nascer, ela já nasce com X nas costas de poder ser ali o algoz ou a vítima, né, por conta dessa questão familiar. É bem puxado esse tipo de situação. Outra coisa que a gente pode falar muito forte aqui no Brasil da questão de tradição é o nosso folclore, né? Riquíssimo. Monteiro Lobato aí já transformou em eternas as histórias do folclore brasileiro, Sim. porque hoje em dia eu acho que, não sei se nas escolas isso é ensinado ainda, as crianças talvez nem saibam a existência das lendas do nosso folclore. Hoje em dia, se você perguntar para uma criança aqui que é o Saci, ela vai imaginar, sei lá, qualquer coisa, menos do que aquela história daquele menino sem perna que ficava pulando e tal. Isso é uma coisa que acabou se esquecendo pelo tempo, por causa do tempo, né? Os assuntos vão surgindo com tanta novidade para a cabeça das crianças que, sei lá, acho que essa coisa mais básica elas acabam nem dando tanta atenção. E é uma coisa muito rica, é parte da nossa história. E é curioso isso porque, assim, ainda há a abordagem do folclore brasileiro, principalmente nos primeiros anos escolares, Uhum. mas é uma questão meio en passant, sabe? É uma abordagem, assim, que pega o Monteiro Lobato, porque eu acho que é a melhor estrutura que a gente tem Sim. para abordagem do folclore, porque tá tudo lá, né? Uhum. Tá tudo ali dentro do que o Monteiro Lobato escreveu para crianças, né? A gente precisa entender também que o Monteiro Lobato ele tem uma fase, né, onde ele tem livros focados na literatura para adultos, e ele Exato. tem a fábula mais conhecida do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é estruturada dentro do folclore. E com isso, a gente começa a ver, pegando esse gancho, né, do que acontece nos dias de hoje, de como o folclore brasileiro é abordado, é aquilo. É, a cultura, a tradição, se ela não for passada, como está lá na definição, se ela não for transferida, ela morre. Sim. Então precisa ser transferido. Então, a partir do momento que você tem, por exemplo, o acervo, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, né, de você entrar aqui no YouTube e procurar, ou de você, de repente, que tem aí um canal por assinatura, que você tenha lá em on demand, a história, é legal ver, é legal visitar isso. Porque é infantil, é nosso, é o Sim. nosso contexto de tradição. Aí existe uma série de distorções que eu não vou entrar nisso, mas que o pessoal desconfigura isso como história e como cultura brasileira, né, dando vazão a outras questões que não vale a pena ser abordadas aqui, e que faz com que a cultura vá morrendo. Então vai chegar um dia que vão pegar e falar: Monteiro Lobato, quem era Monteiro Lobato? Não vai ter essa questão de facilidade de falar: olha, Monteiro Lobato, o pai do sítio do Pica-Pau Amarelo, o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo. Não vai ter isso, porque Mas isso vão é deixar apagar a morrer. história. Isso é apagar É a história. apagar. É, É apagar é. a história, e eu ouso arriscar dizer aqui que é da mesma forma não se falar de Monteiro Lobato para as próximas gerações para falar sobre o folclore brasileiro, é não se explicar os primórdios da escravidão. E também é apagar a história.
porque isso vai acabar sendo esquecendo pelas pessoas de saber onde começou a escravidão, por que ocorria a escravidão, como era a escravidão, Sim, simplesmente por falta de interesse das pessoas de um assunto tão importante quanto o folclore nacional, faz parte da nossa cultura, sendo positiva ou não, como no caso da escravidão, mas faz parte da nossa cultura. E a história não pode ser exatamente. esquecida. E aí a gente entra na questão dessa abordagem, onde sempre se repetiu isso, né? O brasileiro tem memória curta. E a memória curta faz com que a história seja apagada. Então, a gente começa a ter uma perda aí, né, bem considerável de estrutura histórica para saber da onde a gente saiu, para entender onde a gente chegou, que é o principal ponto que a história faz, né? Essa divisão de pontos aí entre o antes e o depois e a caminhada que nos fez chegar até aqui. É. O Kleber mandou uma outra mensagem aqui falando em tradição, sobre aquela corrida do touro, né, correndo atrás das pessoas, e depois que acaba, isso fica na Espanha. Nossa. É feito na Espanha, a corrida do touro. E depois que, né, o touro corre lá, tal, ele é encurralado e é sacrificado. E é uma festa tradicional, né, que Que veio é do Império terrível. Romano. Que veio do Império Romano. Assim como, né, as apresentações na arena, né, os gladiadores, né, que tem o filme famoso do Russell Crowe, né, sobre Gladiador, né, um dos filmes famosos sobre Gladiador. Esse acho que é o mais icônico, porque é até o mais recente, né, não me lembro de ter tido outro, né, nessa mesma linha tão recentemente. E que, na Recentemente não, mas tem verdade, o Ben-Hur, né? Clássico, antigo. a refilmagem do Ben-Hur também, né? E aí a gente tem essa questão de que o povo era colocado na arena, né, os gladiadores, para se matarem e assim agradarem o imperador, né, e serem ali a atração cultural da região. E é tão curioso, eu estava assistindo um programa sobre a Espanha, e na região de Valência eles encontraram, através de escavações, arenas, mini arenas, né, feitas pelo Império Romano na cidade de Valência e em outras cidades também, principalmente nas que estão, né, na parte costeira da Espanha, e que fizeram o quê? Eles fizeram essas construções, tipo assim, eles cavaram tudo para deixar tudo aparecer e transformaram em uma exposição ao ar livre. Olha, Restauraram e deixaram uma exposição ao ar livre. E aí a razão disso é justamente para falar, olha, isso aqui é para que a humanidade veja e não repita. uau. Dentro desse aspecto. Na mesma linha que segue o Museu do Holocausto, né? O Museu do Holocausto, ele não está lá, muita gente acha isso, né? Principalmente nos dias de hoje, de que o Museu do Holocausto está lá para fomentar o Holocausto. Ele falou, não. O Museu do Holocausto, ele existe para que isso não se repita mais. E é para isso que ele foi criado, para isso que ele é mantido. E falando aí de tradições de outros países também, a gente tem na própria Itália, dentro do maior símbolo que é religioso da Igreja Católica, que é o Vaticano, a tradicional cerimônia de eleição do novo Papa. Para quem não sabe, sempre que morre um Papa, é feito toda uma cerimônia, uma tradicional cerimônia para a eleição de um novo Papa, que me fugiu o nome agora, conclave, que é o conclave, Isso. que é a cerimônia que vai eleger o novo Papa. E isso é uma tradição muito antiga, porque são chamados representantes da Igreja Católica do mundo todo, que vão ali, de alguma forma, tentar ocupar esse posto tão importante dentro da Igreja Católica. E tradicionalmente é anunciado o novo Papa só quando a cor da fumaça lá que sai de uma das janelas das chaminés do Vaticano, quando a fumaça é branca ou Branca. preta? É branca. Quando a Branca. fumaça é branca. E isso é uma tradição que existe há séculos. Desde os primeiros papas, sempre que é eleito um novo papa, é feito esse processo do conclave. E é o tipo de coisa que é uma coisa antiga, mas que não é esquecida. Não é esquecida porque a própria população católica faz com que isso não caia no esquecimento das pessoas. A Igreja Católica faz com que isso não caia no esquecimento das pessoas. Da mesma forma que a Igreja Católica também tem um passado um pouquinho pesado, um passado um pouquinho sombrio aí, histórico, que na época era considerado uma tradição, onde na Idade Média eles queimavam mulheres vivas simplesmente por achismos e acusavam elas de feitiçaria. Isso na época era considerado tradição também, que ao longo dos anos
talvez não da mesma forma, mas foi caindo no esquecimento porque foi se percebendo o quanto isso é errado, o quanto isso é errado. Mas a Igreja Católica é um grande exemplo de tradição. A gente tem aí alguns exemplos dentro da Igreja Católica. Esse é só um deles, né? Sim, são séculos, né? Literalmente séculos. E afinal de contas, a gente está falando aí, basicamente, ano 35, 40, Imperador Constantino em Roma, né? Império Romano, abraçando a igreja, que depois se tornou Estado e se tornou parceira, né, do Estado, dos reis, dos imperadores, e ajudava nas leis e nas regras, na condução moral e, às vezes, até no sacrifício de pessoas, né, sendo até, às vezes, justiça, ao invés de cumprir somente o seu papel de igreja, mas está na história, não tem o que fazer, não dá para pagar. Me Né? permite só fazer um pequeno adendo na palavra sacrifício, ao assassinato de pessoas. Sacrifício, e do meu ponto de vista, eu acho que é quando é feito em prol de um bem maior. E o que foi feito na Inquisição foram assassinatos, não foram sacrifícios. Sim, sem dúvida. Eu vou aproveitar aqui, vou dar uma dica, a gente estava falando de questão de tradição. Um pouco antes do programa, eu cheguei até a mandar para o Cassiano um link. No YouTube, se você digitar, gente, Violinista no Telhado. É um musical que a primeira música desse musical se chama Tradição. E ela fala exatamente sobre o povo judeu que sofreu tanto ao longo da história. E no musical é retratada uma época em que eles têm que sair da própria terra deles por preconceito, por discriminação, por motivos religiosos, de outras religiões, por motivos políticos. E num determinado momento eles falam assim, mas as coisas dão tão errado, vocês têm que sair da casa de vocês, mas vocês sempre voltam. As coisas dão errado e vocês sempre continuam insistindo. Por que vocês fazem isso? Aí o personagem principal ele responde, porque essa é a nossa tradição. E a nossa tradição a gente não questiona, a gente simplesmente faz. É muito bonito. Se tiver a oportunidade, tem ele inteirinho. E não há nada que possa separar o povo judaico de tradições. Exato. Né? É fantástico, né? Todo o processo e toda a ritualística, né, do povo judeu, né, e do quanto permeia as questões dos rituais e das tradições e da forma como eles se portam, né, em relação às dificuldades que passaram e ao que fizeram ao longo da história, né, e na capacidade principalmente de se reerguer também. Muito curioso. Mais mensagem da Conceição. Vou ver aqui, que agora sim. Cadê? Ela comenta aqui sobre memória curta. Vai lá, Bel. Memória curta. É como as histórias que alguns anos atrás nos faziam sonhar e acreditar em um mundo melhor. Agora estão mudando até os finais. E com isso mudam também os conceitos. Acredito que podem até criar preconceitos através de nos fazer evoluir como seres humanos. Conceição, isso é muito importante. Essa história do Papa é mais profunda do que imaginamos. Isso é muito importante que você está falando, porque a gente tem aí alguns exemplos. Só complementando o que você disse aqui, ó. Essa história dos sacrifícios da igreja é o que chamamos de preconceitos e conceitos que nos afastam do verdadeiro Deus, que é somente amor. Entrando agora nessa seara religiosa, eu estava falando esses dias com um amigo e a gente entrou muito nessa questão de o quanto o conhecimento é importante para fazer com que a intolerância religiosa deixe de existir ou pelo menos diminua. Infelizmente, hoje a gente vive numa época em que, seja qual for a sua religião, sempre vai ter alguém que vai ser contra. E as religiões de matrizes africanas, aqui no Brasil, são as que mais sofrem com esse preconceito, infelizmente. Aí a gente entra numa questão de tentar entender. Isso é falta de conhecimento, isso é ignorância humana, simplesmente por não buscar informação, isso é uma questão de opção por simplesmente ser uma religião diferente da minha e eu, por algum motivo X, achar que eu tenho o direito de criticar. Tanto a Igreja Católica, quanto as religiões de matrizes africanas, quanto as religiões evangélicas, todas elas têm preceitos ali muito claros e muito objetivos com relação ao que elas acreditam e ao que as pessoas que professam essas religiões têm que seguir. Só que, ao longo dos anos, o preconceito também acabou se tornando um hábito ou uma tradição ou uma coisa comum que é passada assim de geração a geração. O preconceito é uma tradição que é passada de geração a geração. A gente não tem uma criança que nasce preconceituosa, seja por motivo de raça, cor, orientação sexual, não tem.
As crianças, elas são ensinadas a isso. E as religiões, elas sofrem bastante com isso. As religiões de matriz africana, hoje em dia, aqui no Brasil, se você chegar para uma pessoa e falar assim, ah, mas fulano é de, sei lá, do candomblé, ou da umbanda, ou espírita, muita gente vai olhar com o olho meio atravessado e falar assim, será que a pessoa é boa gente? Será que a pessoa está fazendo alguma coisa errada? Não, simplesmente a pessoa está professando a fé dela de um jeito que ela acredita, de um jeito que ela acha correto, de um jeito que para ela faz sentido, que faz com que ela se sinta bem. Então eu acho que a tradição que é passada com o passar dos anos por muitas famílias e por muitas gerações, muitas vezes ela é passada de forma errada. Ou por uma questão de conveniência, porque sim, quando a gente fala de religião, às vezes é mais fácil eu traduzir determinados livros de uma forma que é conveniente para o que eu quero acreditar e que vai de encontro com aquilo que você não acredita. Ou simplesmente por ignorância, porque o meu bisavô achava que era correto chamar uma mulher negra de macaca, e aí o meu avô achava que era certo e ensinou isso para o meu pai, e o meu pai achou que era certo, e em algum momento eu ouvi e vou repetir isso na escola para os meus coleguinhas. Vocês percebem o quanto isso é pesado? O quanto é importante o conhecimento? Não é raro a gente falar aqui no programa. Busquem conhecimento, busquem se informar, porque a gente não pode deixar certos costumes passarem para outras gerações desapercebidos ou como sendo coisas simples, coisas banais. A gente está vivendo um momento aqui no Brasil em que, tradicionalmente, as pessoas pararam de pesquisar sobre determinados assuntos que são importantes para ela. Vamos falar aqui sobre política, que desde os primórdios, tradicionalmente, se rouba. É uma tradição. Tá certo? Não tá certo. As pessoas concordam? Muita gente não concorda. Mas há décadas, há séculos que isso acontece. E vai passando de geração a geração. E aí fica naquela assim, ah, mas sempre foi assim, agora não vai mudar. Será que não vai mudar? Será que não depende de você mudar o teu ponto de vista? Né? Muito bem. Tem uma entrevista, Abel, depois eu vou te mandar o link, Uhum. de uma socióloga. Ela é de um país da África que eu não me lembro o nome. Ela foi entrevistada no Roda Viva há cerca de uns 6 meses. Uhum. E ela dá um panorama geral sobre, né, essas situações de preconceito e de outras questões, falando do continente africano de forma geral. É Uhum. bem interessante, acredito que você vai gostar. Depois eu te mando o link. Né? Ah, E, eu quero. obviamente, fica a dica, né, para os nossos espectadores também. A Conceição está aqui concordando com você. E a Helena mandou uma mensagem dizendo que acha que no passado a igreja usava o nome de Deus em vão para mandar no povo. Não só no passado, Helena. Na verdade, só Muito mudava a mais atual igreja. do que parece, né? Só mudava a igreja, né? Mas o conceito de mandar no povo, a tradição, né, de sentar do ladinho do poder executivo ali e tentar mandar alguma coisa, vem de longa data. Ó, eu tô É... muito bibliográfico hoje, então eu vou ficar dando dicas ao longo do programa, tá? Hum, Nossa, eu tô muito enciclopédia Barça hoje. nossa. Isso que a gente estava falando agora sobre a Inquisição, de algumas coisas que foram feitas pela Igreja Católica, se você tiver estômago, pesquise um livro chamado Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras. Ele era considerado a Bíblia da Igreja Católica na época da Inquisição, e ele conta em detalhes como era feita essa perseguição às mulheres acusadas de bruxaria. É uma coisa medonha, é uma coisa assustadora, é uma coisa revoltante, que você vê o quanto rasas eram as análises que eles faziam para simplesmente chegar à conclusão de fulana tomou um chá e melhorou a dor de cabeça. É bruxa, queima ela viva, tá tudo certo. Enfim, Cassiano, pode seguir. Conceição mandando mensagem aqui dizendo, temos um Papa tentando mudar muita coisa e repor isso. Tem sofrido dentro da própria igreja por causa dos conceitos ignorantes. E o Boa. Kleber diz assim, Abel, presenciamos muito isso em igrejas evangélicas, mas como digo, religião, política e futebol sempre causam discussões. Causa discussão, Kleber, mas eu acho que são discussões que são importantes. Uma coisa é você ter uma discussão sobre religião com uma pessoa que tem uma cabeça aberta e ela vai aceitar a sua opinião, seja ela diferente da pessoa ou não, mas a ponto que vocês exponham pontos de vista diferentes e extraiam o que for de bom para uma conversa, para um senso comum. É diferente de você for conversar com uma pessoa que ela vai ficar falando assim, não, mas a minha é certa, a sua é errada, a minha é certa, a sua é errada.
vocês vão sair do nada para lugar nenhum, não adianta. Ana comentando, ó, eu faço chá e funciona, mas não quer dizer que eu sou bruxa. Aí, tá vendo, Ana? Ó, na Inquisição, hein, Ana? Dependendo do que for esse chá, hein? Beleza, hein? E tem um pessoal aí que o problema não é quem faz o chá, o problema é o chá que toma, né? Mas Opa! enfim. Conceição está gargalhando neste momento. Sim. Bom, a gente separou algumas tradições aqui, né? Que são, né, algumas brasileiras e outras não, para a gente poder dar um panorama e trazer essa informação para você de forma simples, gratuita e humilde, para que você saiba da onde surgiu essa tradição. E eu vou começar dizendo pelas festas juninas, que são celebradas no Brasil pelo menos desde o século XVII. Século Caramba! XVII. É mesmo? Elas constituem a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando apenas atrás do Carnaval. De acordo com os historiadores, a festa tem origem no culto aos deuses pagãos, sob a influência do catolicismo, e hoje há forte associação com os santos católicos, como Santo Antônio, São João e São Pedro. Com a chegada dos portugueses, as festas que já eram típicas na Europa também desembarcaram no Brasil e aos poucos foram se misturando com elementos próprios do interior do país e das tradições sertanejas. Comidas típicas, danças, enfeites, utilizados nas festas de hoje são uma junção de partes da cultura africana, europeia e indígena. Como diria Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. E aí, eis que temos a questão de que a famosa festa junina, existe uma guerra na região Nordeste, né, para saber entre Campina Grande, né, na Paraíba, e João Pessoa, quem tem o maior forró ou o maior São João do Brasil. E detalhe, Eita. né, são cidades do mesmo estado. E Campina Grande e João Pessoa, né, são as duas maiores cidades da Paraíba, né, guerreiam por esse título e é uma disputa assim descomunal. Cada ano, cada um faz uma festa maior para poder engrandecer a sua festa, e o povo nordestino tem o conceito de que assim, as melhores festas são Carnaval e festa junina. O resto a gente comemora por osmose. Mas é sobre isso que a gente estava falando, Cassiano. Isso é uma coisa, uma briga saudável. A gente está falando aí São de- saudáveis. são saudáveis. A gente está falando aí de uma briga que só engrandece a cultura do povo nordestino e do povo brasileiro. Por Então, quê? Não é? cultura mais ou menos, né? Porque assim, é uma grande salada mista. Tá, mas aí faz parte do popular, então faz parte da cultura. Virou, É. mas, né, pegando aquela história do que a gente tem de que vai somando uma coisinha daqui, pega outra coisinha dali, junto e faz uma coisa só, essa é a festa junina no Brasil. E eu confesso que assim, eu fui pesquisar porque eu não tinha essa informação, eu não conhecia a origem, eu achava que ela tinha somente o cunho religioso, e não que ela tinha Hum. uma mistura de situações, né, e de conteúdo de outras áreas aí, que veio da Europa, enfim. E é curioso porque você não vê esse tipo de comemoração ser tão grandiosa na Europa e na América do Norte, Sim. que também tem aí as mesmas raízes, né, colonizadoras aí, que são quase que iguais. Eles Então, chamam mais de festivais, uma coisa mais como é, uma festa mais simples, assim, né? exatamente, exatamente. Falando de O... festivais, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, pode seguir, pode seguir. Não, que é falando de festivais e de cultura e de tradições, a gente tem o Festival de Hori, que acontece na Índia, se eu não me engano, na cidade de Varanasi, que é um festival mais conhecido pelas cores. Então, ali, em determinada época do ano, o povo indiano, eles saem às ruas, e é um momento em que, lá na Índia, para quem não sabe, tem uma separação religiosa muito forte entre as castas, entre as pessoas que são consideradas de castas superiores e as pessoas que são Uhum. consideradas de castas inferiores. E são pessoas que não podem tocar-se uma nas outras por essa diferença. E no Festival de Hori é uma oportunidade que a população indiana sai para as ruas brincando, jogando tinta no rosto das pessoas, no corpo das pessoas, para festejar um momento ali de renascimento, de ressurgimento de coisas novas, de coisas boas, sem essa separação, sem essa divisão de castas. Então é aquele momento que a gente vê assim, é a cultura fazendo a formação de uma nova cultura,
talvez um dia na Índia não seja necessária essa separação por castas. E esse festival vai ser simplesmente mais um momento de comemoração e de celebração, mas que hoje é um dos únicos em que as castas podem se misturar ali na Índia. Curioso. Eu acho bem difícil haver esse encontro de castas de forma harmoniosa e contínua e, assim, sem qualquer tipo de divisão, né? Porque também a gente precisa considerar a parte, né, Índia, China, toda o Oriente e pedaço ali, né, da África, um ponto que tradições são ali seguidas à risca e que nada muda, né? Então, dificilmente vão ser quebradas, né? Esse é um ponto, né? Mas são questões. De repente, um dia tudo muda. Vai saber. Flávio Moreira. Olá. Beleza, Flávio? Bem-vindo. Primeira vez que vejo você nos comentários aqui. Bem-vindo. Obrigado por conectar com a gente. Manda sua mensagem aqui, mantenha-se conectado com a gente, mande a sua opinião, seu comentário, muito bem-vindo, tá certo? A Ana está dizendo aqui, olha, como aqui tem muita mistura alemã e italiana, a tradição aqui todo ano fazem a festa do colono com muito pão, linguiça e cuca. Ó, e ninguém chama. Né? Sabe uma coisa que é muito engraçado sobre tudo isso que a gente está falando agora? Muitas das coisas que a gente está falando sobre tradição, a gente acaba sempre chegando num senso comum que é a comida. Você já reparou isso? Sempre. Seja ela qual for, né? Sempre. E não importa a nacionalidade, né? Não importa. A gente sempre comemora comendo. E é muito louco isso. Para você ter uma ideia dessa história do comemorar comendo, ou do comemorar por conta de fartura, que também é uma outra relação, a origem do Thanksgiving, né? O Dia de Ação de Graças americano, que vai ser comemorado agora na última semana de novembro, é justamente daí, né? É uma festa da colheita, onde os colonos britânicos, juntamente com os indígenas americanos, se juntaram para celebrar a colheita. E aí surgiu o Thanksgiving, né? Que é o Dia de Ação de Graça, que é o dia que eles comem peru nos Estados Unidos, né? Enquanto a gente aqui no Brasil come peru no Natal. No Natal. Né? Não achei a origem dessa tradição do peru no Natal, mas deve ser alguma coisa comercial, né? Porque afinal de contas a gente só vê propaganda do peru e do Chester no final do ano, então só pode ter ligação com esse aspecto. E falando disso, o próprio Natal já é uma tradição aí que, né, há controvérsias aí até sobre a cor da roupa do Papai Noel, mas é uma tradição que é passada de geração em geração há anos. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos duas tradições muito importantes na época do Natal, que é o descongelamento da Simone e do Roberto Carlos. Tá na época já, inclusive. Tradicionalmente. E a volta triunfal, de frutas cristalizadas e uva passa. Exatamente. Desfilam em carro aberto, é uma loucura. Esse é aquele momento Vem batedores da polícia do lado do caminhão que vai trazendo as coisas para o mercado. Né? Mas esse negócio do Natal é uma coisa engraçada, porque assim, de certa forma, independente da religião, de alguma forma as pessoas comemoram o Natal. Seja para aproveitar o feriado, seja para aproveitar aquele período ali no fim do ano que você pode estar com a família. Agora, talvez, ainda com muitos cuidados, mas estar com a família, estar com os seus para comemorar o fechamento de mais um ciclo, de mais um ano, é importante. Mas ainda assim, a gente vê em algumas culturas que a figura do Papai Noel nem sempre ela é ali tão forte como é aqui, eu acho que no Ocidente, né? E é curioso, né? Porque tem a origem, né, na Europa, Papai Noel. E a origem do Papai Noel é na Holanda, inclusive. Olha que louco. Olha só. A Ana, só para fazer um gancho aqui, ó, a Ana tá dizendo que aqui, né, no caso onde ela mora, em Gramado, tem muita mistura alemã e italiana. A tradição aqui todo ano é fazer a festa do colono com muito pão e linguiça. Aí ela diz o quê? Que o povo lá se divide, mas é para fazer festa. Então você tem a festa do alemão e a festa do italiano. Todo mundo vai, todo mundo se frequenta e tá tudo bem. Ela diz que os dois povos são muito teimosos.
E sobre essa questão do Natal, a gente tem, né, as duas estruturas aí, né, da questão do Uhum. Papai Noel. Então eu vou falar do Natal para a gente fechar e a gente parte para o Papai Noel, que é o personagem do Natal, vai, atualmente. O debate sobre o Natal, né, e os estudiosos sobre o assunto, diz que falta documento para poder dar uma cravada ali de quando foi de fato que o Natal surgiu. Né? Mas o que se sabe é que, enquanto a comemoração cristã não existia até o final do século II depois de Cristo, e provavelmente não existiu até o final do século III, existia uma discussão dos grandes nomes do cristianismo sobre a data do nascimento de Cristo, mas nenhuma delas mencionava o 25 de dezembro. Então, como o dia 25 de dezembro acabou abrigando a comemoração do nascimento de Cristo? E a resposta encontrada pelos historiadores é que a escolha da data provavelmente foi uma reação da igreja contra as festividades pagãs que eram comemoradas no dia 25 dentro do Império Romano. Essa celebração que acontecia em 25 de dezembro era uma festa ao Sol, ao Deus Sol. E era um deus romano, né, que teve esse festival criado para si no ano 274, por ordem do imperador Aureliano. E o culto ao Sol Invencível acabou se associando diretamente ao culto a Mitra, deusa persa, que era muito popular entre as terras romanas, porque o Império Romano foi o quê? Ele foi um império de conquistas. Então ele saiu conquistando os povos. Então ele conquistou grego, conquistou persa, conquistou, né, o pessoal da Grécia, enfim, fez o seu domínio ali, né? Ampliou seus domínios, colocando vários povos debaixo do seu guarda-chuva, entre eles os persas, que tinham uma comemoração à deusa Mitra. Então, os historiadores acabaram, né, meio que indo por um caminho de que o Natal foi estabelecido no dia 25 de dezembro para enfraquecer a celebração pagã dos romanos, né, e meio que fazer uma concorrência. Você vai comemorar o quê? Festa do Sol, festa de Mitra ou aniversário de Jesus Cristo? Ou aniversário de Jesus Cristo. Então vamos lá. Então todo mundo correu para disputar então e participar da festa do aniversário de Cristo, porque acreditava-se que o dia 25 de dezembro foi convencionado como comemoração do nascimento de Cristo pelo Papa Júlio I, que determinou a comemoração do Natal nesse dia em 350 depois de Cristo. E o primeiro documento escrito que consta Natal em 25 de dezembro é de 354. Veja, Então, foi um dia desse. tá vendo? Isso vai bater de frente com algo que eu estava falando agora há pouco. Muitas vezes as religiões acabam passando as tradições de gerações em gerações por uma questão de conveniência. O Natal, aí, pelo que você falou, é a prova disso. Quantas religiões que nós temos hoje em dia que não concordam com tradições pagãs e que celebram o Natal? E que têm origem em tradições pagãs. Pagãs, Só exatamente. muda o nome, só muda a percepção, só muda a forma que você Sim. concorda. Então, uma coisa que deve ser passada de geração para geração é o respeito, é a tolerância por religiões diferentes, por pensamentos diferentes, porque se fosse assim, a gente ia viver em guerra. Quer dizer, eu ouso dizer que a gente ainda vive em guerra. Infelizmente, a gente tem o Oriente Médio ali com situações absurdas de guerra por motivos religiosos, que ainda hoje acontecem simplesmente por uma questão de poder, por uma questão de domínio, por uma questão de não aceitar a diferença da religião do outro. Pois é, se fosse levar tudo tão ao pé da letra, o Natal não ia poder ser comemorado por muita gente mesmo. A cultura do Papai Noel, né, que é um dos grandes personagens da comemoração não religiosa do Natal. A gente precisa entender e dividir isso, né? Que às vezes o pessoal dá uma misturada, mas então, Uhum. Natal é calendário aniversário de Jesus Cristo, com base nas informações que nós acabamos de ouvir. E a tradição não religiosa é o Papai Noel. E ele surgiu como? Ele tem a parte cristã, né, que dá a base do Papai Noel, é de um bispo cristão que viveu na Ásia Menor entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo, chamado São Nicolau. E esse bispo ficou conhecido por ser extremamente generoso, tendo uma vida marcada por obras de caridade e socorrendo aos pobres. E por outro lado, há uma tradição que liga o Papai Noel a Odin, deus da mitologia nórdica, que era Oh. conhecido pelos povos germânicos como o deus que presenteava as crianças na véspera do Yule, que pode ser chamado de Jol, festival que acontecia no solstício de inverno no norte da Europa.
Com a cristianização do norte da Europa, exatamente. Com a cristianização do norte da Europa, houve uma fusão das crenças que envolviam Odin e São Nicolau, quer dizer, houve uma joint venture. E, na Holanda, a cristianização deu origem a Sinterklaas, que remete a São Nicolau ou Santa Claus no inglês. E essa lenda foi levada à América pelos imigrantes holandeses. Então, né, já trazendo para a história moderna aqui, para o nosso cercadinho, na década de 1930, a Coca-Cola pegou essa história do Papai Noel holandês e popularizou as suas peças publicitárias utilizando as suas cores e fazendo com que a fama do Papai Noel se espalhasse pelo mundo usando vermelho, a cor do logotipo da Coca-Cola. E desde então já tínhamos a tradição de que o Natal é uma data comercial para vender coisas e fazer com que as pessoas comprem presentes para as outras. O Natal vem vindo o Natal, e o Papai Noel virou o símbolo da Coca-Cola, virou o símbolo do Natal, e tem aí uma similaridade de uma questão surgida, que todo mundo pensa que surgiu nos Estados Unidos, mas não. A Black Friday é originalmente canadense. Olha só que É coisa. sério? É sério. Sempre achei que A era Black americano. Friday é canadense. Ele foi inspirado numa loja de departamentos chamada Eaton's, que realizou o primeiro desfile do Papai Noel em 2 de dezembro de 1905. Quando o Papai Noel aparecia ao final do desfile, era sinal de que a temporada de festas havia começado e, por sua vez, a corrida às compras. E é claro que os consumidores eram incentivados a fazer compras na Eaton's, que é uma loja de departamento. E aí a Macy's, inspirada nessa questão, também fez a mesma coisa lá nos Estados Unidos, que na verdade dá origem a Black Friday. Black Friday que lá talvez faça algum sentido na questão de desconto, mas que aqui no Brasil é só mais uma lenda, porque é tudo pelo dobro da metade do preço. Tudo pela metade do dobro. Pela metade do dobro, falei o contrário. Metade do dobro do preço. Você não pode deixar de perder. Não pode deixar. E virou uma tradição, né? As pessoas ficam esperando chegar nessa época de Black Friday para gastar dinheiro, para comprar milhares de coisas. Eu estava vendo uma reportagem esses dias que falou assim, engraçado. O pessoal tá falando que o Brasil tá quebrado, que ninguém tem dinheiro para nada, mas você vai no mercado, você vai nessas lojas de departamento, você vai na 25 de março, tá lotado, o povo tá gastando dinheiro. Aí vem a Black Friday, que tradicionalmente faz com que as pessoas esperem esse momento do ano para comprar coisas mais baratas, entre muitas aspas, mas que na verdade, se você for pesquisar o preço, gente, é furada, viu? É Black Gente, furada. é só para antecipar a compra do Natal. Na verdade é essa. Pelo menos Então, aqui, né? aquela compra que você faria na semana entre 20 e 24, você faz no dia 31 ou na última sexta-feira útil do mês de novembro. Posso fazer um momento de prestação de serviço do Papo Show? Claro. Cassiano está falando da Black Friday, então vamos lá. Pessoal, chegando a Black Friday aí, fiquem ligados, porque o que vai surgir de site incentivando para que vocês comprem produtos que vocês nunca vão receber na casa de vocês, está lotado. Não se esqueçam, sites confiáveis são aqueles que têm o cadeadinho do lado, que é um símbolo de proteção, é uma criptografia que vai fazer toda a identificação e segurança do trajeto do seu pedido até o seu pagamento, e dessa forma você vai evitar de tomar calote. Black Friday traz uma coisa chamada calote que muita gente cai todo ano. O povo não aprende. Fique esperto. Tem uma... A gente teve a Kate Holden dando entrevista pra gente esse ano, né, no mês de agosto, e ela tem o perfil dela no Instagram, que muita gente seguiu depois que ela deu entrevista pra gente aqui, que é o Você no Controle.finanças. E ela fez lá uma publicação específica sobre o Black Friday e sobre o comportamento do consumidor e aquilo que você precisa abordar e se atentar para comprar na Black Friday. Então, dá uma corridinha lá, né? Ela tem o perfil aberto, você só seguir, e você vai pegar essas dicas lá com ela, que é uma consultora financeira e que está habilitada a te dar explicações a esse respeito. Então, né, é bem legal se você der uma olhadinha lá no conteúdo, né, do que ela publica sempre falando sobre vida financeira e desse post específico sobre a Black Friday que está chegando. É importantíssimo, excelente ponto, Abel. O Kleber está dizendo aqui que acha que esse ano nem peru, viu? Ele está muito caro. Você vai ganhar da empresa, Kleber, para de encher o saco.
Vai ganhar cestinha de Natal, fica frio. Tá tudo bem. Referindo ao assunto do Natal, é isso mesmo. Ela fala: o Natal bate com os 9 meses que Maria teve a anunciação do anjo, mas não existe uma data correta que a igreja coloca para ter uma data para celebrar. Então, Conceição, o Olha problema é que só. quando o calendário gregoriano foi inventado, o ano não tinha 12 meses. Ah, é? É. Tanto que agosto era um mês que não existia. E ele foi incluído lá em homenagem ao imperador Augustus. É mesmo? Por isso que o mês chama Agostus. Agosto, Tá. né? Agosto. Então, você tem o mês de março é homenagem ao deus Marte, né? O deus da guerra, do Império Romano. Então, toda essa estrutura do calendário, ela foi sendo desenhada ao longo do tempo. Então, é uma coincidência a data bater, mas o calendário não era esse. Então, né, inclusive o calendário era baseado no calendário judaico, que era o calendário da Lua, né, com base na Lua. E num dos programas nossos aqui, a Vicky Araújo até comentou essa questão do ciclo, né, que é o calendário de 28 dias, tal, para fechar as 4 fases da Lua, né, e era assim que o pessoal contava o tempo, né, no passado. Sim. Então a gente tem essa questão também. E a interferência dos imperadores em como estruturar o tempo, e Gregório foi o último imperador que deu uma organizada nessa questão do calendário, e por isso a gente segue o calendário gregoriano, que tem os 12 meses e os 365 dias, né, menos os anos bissextos, com 366 a cada 4 anos, que também é por conta de uma contagem de tempo. É coisa, né? É engraçado. Só ler a mensagem do Kleber aqui. Pode pôr, Cristiano, eu vou ler aqui. Vamos lá. Você falou de Papai Noel esses dias escutando rádio, um senhor do curso para esses velhinhos, onde os ganhos por esse trabalho chegam entre 8 a 12 mil reais. Pois é, Kleber, isso é uma coisa muito importante de você falar, porque nessa época do Natal, os papais noéis de shoppings, de estabelecimento comercial, muitos deles aí têm uma oportunidade de um ganho extra muito interessante. Muito interessante. E como tradicionalmente é divulgado pela mídia e as pessoas sempre veem, o Papai Noel é aquele bom velhinho, branco, de barba branca, olhinho claro, bochechinha vermelha. Porém, uma coisa muito legal que eu tenho visto de alguns anos para cá, muitas redes dessas magazines e shoppings têm colocado aí nos seus Papais Noéis negros. Porque afinal de contas, as crianças negras precisam também de uma identificação do bom velhinho ser negro. Afinal de contas, às vezes a pessoa entra numa discussão e fala assim: ah, mas o Papai Noel não pode ser negro. Ah, mas o Papai Noel não pode ser branco. Gente, Papai Noel não existe. Ele pode ser da cor que ele quiser. Tá bom? Se quiser fazer um Papai Noel azul e amarelo e chamar que é o Papai Arara, vamos chamar o Papai Noel de Papai Arara. Papai Noel não existe, mas é uma coisa que é a coisa lúdica, que faz parte do imaginário infantil, faz parte do imaginário popular, que as pessoas se identificam. Todo mundo que vai decorar sua casa de Natal, ela vai comprar um Papai Noel, seja com a bundinha de fora dançando ali ou para decorar ele pendurado na janela, mas Tocando vai sax. comprar. Tocando sax, que é o clássico também, né? É o Papai Noel Kennedy. Mas isso que o Kleber falou é muito importante. Mas isso que o Kleber falou é muito importante porque a galera tem um mercado de trabalho aí bem interessante. Agora, com a reabertura do comércio e tal, e os Papai Noéis vão ter aí um bom trabalho até o dia 25, ou talvez um pouco mais de dezembro. É isso aí. O Bruno George, boa noite, Bruno. Bem-vindo. Ele Ô, diz aqui, Bruno. ó, noite. Black Fraud é o desconto da metade do dobro do preço. É isso aí. E Helena complementa, ó, e todos acham que estão pagando barato, e isso deveria ser chamado de Black Fraud. Pois é. Exato. Então, eu já comprei coisas baratas na Black Friday, viu? Eu vou dizer aqui que o meu celular anterior foi adquirido no período da Black Friday e eu vi acompanhando o preço, e ele estava na faixa de R$ 1.700 e eu comprei ele por 900. Então, valeu a pena. Valeu muito a Mas pena. é que as Mas tem pessoas essa não têm questão esse do hábito. histórico, de você acompanhar os preços, de ficar acompanhando ali 45 dias, um mês antes, e ver como Sim. está esse produto se comportando no mercado. Né? Porque, obviamente, existe a promoção. Ela não é para todos os itens.
né? Há itens que há um interesse em que eles sejam adquiridos para troca de mostruário, para troca de modelo, para renovação do estoque e assim por diante, são N fatores. Mas há questões de que você pode encontrar um bom preço de um determinado produto. Mas a Sim, tua parte se você deseja comprar algo, é pesquisar e fica de olho. se ser precavido ali para que você não seja enganado. Né? É a Sim. velha história. Um trouxa e um esperto saem todos os dias. Quando eles se encontram, sai negócio. Gente, o povo brasileiro tá aí para ser enganado. Ó. Uma coisa muito prática que você pode ter certeza que você está sendo enganado. Você vai naquela loja de departamento da cor vermelha, não vou falar qual, ou daquela que são duas letras, uma e a outra. Vocês vão ver lá uma roupa, uma jaqueta muito legal que você viu em promoção, tá com aquela etiquetona de promoção de Black Friday. Olha na etiqueta que tá embaixo. Muitas vezes você vai ver que a jaqueta estava até mais barata. E aí você vai falar assim, eu tô levando isso achando que eu tô pagando mais barato, eu sou trouxa mesmo, né? Às vezes acontece, viu, gente? Às vezes acontece. Toma cuidado com isso, porque é muito mais comum do que vocês imaginam. A Ana está dizendo aqui, ó, o Dia das Bruxas é baseado em uma história na Austrália que começou. Na verdade, Ana, o Dia das Bruxas é baseado numa festa, né, numa festa pagã acontecida na Irlanda, tá? Foi lá que começou e de lá que vem a tradição do Dia das Bruxas, porque ela é uma festa celta, né? E os celtas eles estão localizados justamente aonde é a região da Irlanda ali, né? A parte de cima, colado em Londres. Isso é E, algo aliás, que... Não, pode pode falar. falar, Cassiano. Não, é que Não, isso é segue. algo que é passado ao longo dos anos aí, tradicionalmente também, com uma imagem totalmente negativa. Antigamente, bom, para quem não sabe ou para quem não acredite, bruxas existem, sim. Bruxaria é considerada uma religião e a imagem da bruxa que é propagada nos filmes e, enfim, pela grande mídia, é aquela mulher feia, de nariz comprido, com verruga no nariz. E isso é uma coisa que tradicionalmente é passada de gerações em gerações, mas hoje em dia, não se enganem. Tem bruxas muito bonitas, como por exemplo nossa apresentadora, Vicky Araújo, que é bruxa, e é muito bonita. Ela não tem verruga no nariz, ela não tem aquele nariz comprido, ela é bem bonitinha, bem ajeitadinha. Uma bruxa maravilhosa. Então, a questão da tradição, muitas vezes, até que ponto a tradição ela é passada da forma correta ou até que ponto ela é passada de uma forma conveniente. A origem está então na festa celta, né? Na Irlanda. O festival celta que deu origem ao Dia das Bruxas é o festival chamado Samhain. E tanto que no século VIII, o Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos, que seria o dia 1º de novembro, né? Que, aliás, que era em 13 de maio, mudou para o dia 1º de novembro, onde era comemorado o Dia dos Mortos, e para justamente fazer a data bater. Sim. Então, repetindo aqui, século VIII, Papa Gregório muda a data do Dia de Todos os Santos, que era 13 de maio, para 1º de novembro, para bater com a data do Festival de Samhain, e essa é a origem do Dia das Bruxas, né, do Halloween. Cara, você falou agora do Dia dos Mortos, uma coisa que é muito interessante também, que nas pesquisas que a gente fez para o programa, no México é comemorado o Dia de los Muertos, né? Com aquela figura com o rosto pintado, com festa, com muita música e tal. É uma coisa muito engraçada porque as pessoas têm uma forma muito particular de lidar com a perda de um ente querido. E no Dia de los Muertos é uma celebração a todos aqueles que se foram, né? As boas lembranças, aos ensinamentos, a trajetória de vida dessas pessoas e não necessariamente remete a uma coisa triste. Tem um filme, como é que chama o filme, Cassiano? Tô tentando lembrar desde tarde o filme. Viva, a vida é uma festa. Viva, exatamente. Gente, é um filme muito bonitinho. Assistam. Assistam. É um filme muito bonito e assim, ele sai um pouco desse espectro infantilizado, ele vai te fazer pensar. Tem uma Sim, cena sim. lindíssima, que eu não vou falar aqui para não fazer spoilers, mas para quem é chorão já pega o lencinho, já deixa do lado, mas o filme Viva, ele conta a história exatamente de um garoto no México
que ele está passando ali por uma situação que eles estão comemorando o Dia de los Muertos. E ele quer muito uma coisa que ele precisa fazer determinadas ações dentro do filme aí para conseguir. E mostra exatamente esse ambiente das caveiras, de como a representação, acho que a representação até gráfica, a representação visual, de como as pessoas se pintam, se vestem, se preparam para comemorar essa data. É muito bonito. Sim, assistam, é imperdível. Tem no Disney Plus para quem for assinante e vale muito a pena, né? Assista despido de preconceitos e de conceitos. Assista por entretenimento. Como entretenimento já vai ser sensacional. Mente aberta, gente, pelo amor de Deus, 2021, vai. Abre essa É cabeça isso um aí. pouquinho. O Kleber está perguntando aqui, ó. Tradições e assuntos à parte, por que o programa não tem 2 horas de duração? Porque senão o YouTube derruba a gente, né, Kleber? E Não sabe dá. por que o YouTube derruba a gente, Kleber? Porque a gente ainda não tem 1000 seguidores seguindo o nosso canal. A gente precisa de 1000 seguidores ativos, registrados, para que o nosso programa possa ter a duração que a gente quiser. Enquanto não temos esse número, estamos em 206, dos quais somos todos muito gratos. A gente tem que fazer conforme o YouTube manda e reduzir a carga, né? A gente não pode extrapolar e fazer o quanto a gente quer. É por Porque se isso. deixar, a gente ia até as 3 da manhã, viu, Kleber? A gente fala Mas, pelos cotovelos. exatamente, a gente fala mais que a nega do leite. E o ponto é justamente esse. A gente precisaria chegar nesses 1000 seguidores. É fácil chegar? Claro que não é fácil chegar. Só que se a gente considerar que a gente só está aqui no YouTube desde o mês de abril, fazendo live uma vez por semana, e a gente ainda tem um pessoal seguindo a gente, e é um crescimento orgânico, né? Porque não tem como fazer esse número mudar do dia para a noite, só se a gente viralizar com alguma história, com algum assunto, e de repente explodir e todo mundo vir seguir aqui, que geralmente é o que acontece. Geralmente isso acontece quando acontece coisa ruim. Quando acontece coisa boa, ninguém vem seguir. O E a gente problema não é que tá a gente afim não de... faz. A gente não faz dancinha do TikTok, Fabiano. Fabiano, ó. Cassiano, o problema é Kleber. esse. Também. A gente não faz dancinha, a gente não tá aí para jogar pra torcida. E, de Mas quem sabe repente... 2022 não vai ter o TikTok do Papo Show. Brincadeira, gente. meu Não pai vamos do fazer céu. dancinha. A gente não vai entrar nessa pegada. Mesmo porque eu Não sou vai. péssimo dançando. Cassiano, você dança bem? Não, Pois é. Não vai dar certo, gente. não vai. Então, vamos, gente, vamos aumentar, ele diz aqui. Vamos, gente, vamos aumentar. Você pode nos ajudar nisso, né? Traga mais um, né? Vamos fazer Boa. aquela corrente. Traz mais um. Traz mais um inscrito pro canal. Ou mais 2, ou mais 5, ou mais 20, ou mais 200. Enfim, o número é livre, né? Mas à medida que o pessoal for conhecendo e curtindo e comentando e participando e gostando principalmente, né? Que a gente não quer nada forçado. Tem gente que tem milhões de seguidores e Comprados. comprados, coloca 50 pessoas numa live. A gente não paga ninguém para estar aqui. Todo mundo está aqui porque quer, né? Exatamente. A Porque única moeda de gosta, troca porque que a se gente está identifica. usando aqui são as trufas que a mãe do Cassiano prometeu pra gente. Isso, a única Mas coisa. isso é uma coisa à parte também, que é outro assunto aí. Exatamente, é outro assunto, né? Mas que, né? A gente sabe que um dia a gente paga. Não sei quando, mas a gente paga. E diante disso é o boca a boca, meu querido. Literalmente, é o dedo a dedo, para ser mais Clique a clique, fica mais bonitinho, Cassiano. clique Dedo a a dedo clique. ficou um pouco pesado para o Novembro Azul que tá chegando. Deixa pra lá. Acho que faria sentido, né? Novembro Azul, dedo a dedo. Bom, estamos aí prestando serviço. Paciência. E a gente vai ter que botar um ponto final aqui, né? Justamente porque a gente não pode continuar mais, a gente não pode falar mais tempo porque não deixa. Chegamos ao fim. Bom, então, como as minhas considerações finais aqui, eu vou aproveitar, então, eu vou dizer para você que, independente de qual for a sua fé, religião, origem do seu país, da sua família, mantenha suas raízes, mantenha suas tradições, valorize as suas tradições familiares, porque são elas que vão fazer com que não se caia no esquecimento toda uma história que você pode passar para os seus filhos,
para os seus netos, para os seus bisnetos e assim por diante. Mas busque conhecimento. É importante você saber separar o que é a tradição do que é a conveniência. E se você não sabe o que é algo ruim que está prejudicando alguém, aí você simplesmente vai ser mais um que está alienado ali, seguindo a fila que está indo ali para pular do precipício. Então busquem conhecimento sempre. Nossa, eu me senti aquele ET do comércio daquela reportagem. Busque conhecimento. É o ET Bilu. Conhecimento. É isso, gente. Muito obrigado para todo mundo. Um beijo. Até a próxima semana. Só para fechar a mensagem do Kleber, da mesma forma o programa é fantástico e às vezes não consigo participar, mas quando participo é só elogios. Família empenhada agradece e os filhos batem palma, Kleber. Muito obrigado, sua audiência é sempre bem-vinda, sempre muito querida. Seja aqui ao vivo no YouTube ou também pelos nossos canais disponíveis no podcast, né? A dicção, a verbalização hoje está ótima. Desculpem. Então, vocês já sabem, toda terça-feira a gente está ao vivo aqui com um assunto novo, um assunto diferente. E na próxima terça não será diferente, a gente espera você ao vivo a partir das 9 da noite. Muito obrigado por tudo, gente. Não esquece de curtir, não esqueça de compartilhar essa live, de pegar esse link e distribuir para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para os seus parentes, para os seus amigos, inimigos, credores, né? E, enfim, amante, bota todo mundo aí para assistir a gente, tá bom? Eita. Muito obrigado por tudo. Até semana que vem. Valeu demais. Tchau, tchau.